Antes de dar início, dar sequência ao nosso capítulo da semana anterior, e para não perder o costume, eu trouxe uma poesia daquele cara de sempre, que é o Braulio Bessa, e ela se chama Pedaços de Mim. Vez por outra a vida bate, e como ela tem batido. Quando a pancada é de jeito, me vejo no chão caído. Nessa hora me refaço, renasço em cada pedaço daquilo que foi partido. Sei que uma só semente não faz brotar um jardim. Talvez se despedaçar nem seja assim tão ruim. Se um de mim já é forte, não há um mal que suporte vários pedaços de mim. Depois da gente alimentar nossa alma com essa poesia, e também para não perder aquele climazinho das nossas aulas que eu sempre trazia essas poesias, agora sim a gente pode dar sequência. Dando continuidade ao nosso capítulo Geografia dos Fluxos e Globalização, hoje nós vamos fechar o capítulo com os temas Transporte e Turismo Global. Na aula anterior, eu frisei no finalzinho dela 2 pontos específicos. O desenvolvimento, a ascensão, a distribuição da globalização foi graças a 2 pontos específicos: a evolução dos meios de comunicação e dos meios de transporte. A aula anterior a gente falou dos meios de comunicação e hoje nós vamos dar um destaque diferenciado para a evolução dos meios de transporte. Inicialmente, as estradas eram a melhor e mais utilizada via de acesso por várias civilizações antigas. Mas só depois veio o uso do transporte hidroviário, água, ou por rio ou por mar. E quando eu lembro em transporte hidroviário, penso em globalização, eu penso na origem desse processo. Será que você lembra da nossa aula anterior? Que eu te disse que o início desse processo, eu sempre gosto de usar essa palavra na frente, processo, porque dá ideia de algo que está acontecendo. A origem dele remota ainda ao período das grandes navegações, quando o povo europeu se destacou do seu continente, foi para vários outros, conseguiu acumular riquezas e disseminar a sua cultura, tá? E isso já foi fazendo uso do transporte hidroviário. Hoje, só para vocês terem ideia, a maioria do transporte de carga, da mercadoria transportada a nível mundial, é feito por transportes hidroviários ou por modal hidroviário, principalmente o marítimo, porque tem uma capacidade muito grande de levar uma grande quantidade de mercadorias, geralmente em contêineres. Só para vocês terem ideia, nós inclusive temos algumas rotas que são as mais badaladas do mundo, que é a rota do Pacífico Norte e do Atlântico Norte, além de que também tem portos de 2 países que, de novo, são super badalados desde o século passado, os portos chineses e os indianos. Se a gente for levar em consideração os portos chineses, segunda potência mundial, país que tem vários contatos comerciais, é um dos nossos principais parceiros comerciais, inclusive, por isso essa badalação toda por os portos chineses. No nosso caso brasileiro, grande número tanto das nossas exportações quanto das nossas importações, chegando a quase 90% nesses casos. No caso das exportações extrapola os 90% e as importações quase chegam a esse valor, tudo por transporte marítimo. Temos ainda o transporte hidroviário, mais precisamente fluvial, e o radical fluvi me lembra rio. E quando eu lembro de rio também, se você se arremeter àquelas aulas que a gente teve de hidrografia no primeiro ano médio, nós vimos que tem rios de planície e rios de planalto. Rios de planície são ótimos para navegação e rios de planalto são ótimos para a instalação de usinas hidroelétricas. Países como, por exemplo, Estados Unidos, Canadá e China fazem super uso desse transporte fluvial porque eles têm uma predominância desse tipo de relevo de planície. A América do Sul também não fica por baixo. Os 3 países que compõem a Bacia Platina, Brasil, Paraguai e Argentina, também fazem uso desse tipo de transporte na hidrovia Tietê-Paraná. No caso do Brasil, que é repleto de rios de planaltos, há alguns declives entre essa navegação. E às vezes é necessário o uso de eclusas, como a gente pode ver nessa imagem aqui,
que são espécies de elevadores que ajudam essas embarcações a ultrapassarem esse desnível. Temos ainda o transporte aéreo. Apesar de não acessível a todo mundo, mas é um dos tipos ou modais de transporte que mais lucra no mercado de modais. Porque geralmente a mercadoria transportada por ele tem um alto custo. Só para você ter ideia, segundo a IATA, Associação Internacional de Transportes Aéreos, a previsão de 2014 era um valor superior a 6,8 trilhões de dólares de dinheiro acumulado com os transportes utilizando o meio aéreo. Aqui, a primeira vantagem associada a esse modal é a velocidade. Isso é indiscutível. Vocês vão perceber que a cada modal ou tipo de transporte vai ter países que se destacam mais, países que se destacam menos. No caso desse transporte, nós temos uma lista de alguns lugares que são destaque internacional, seja nos voos com passageiros ou nos voos com cargas. Entre eles, os Emirados Árabes Unidos, a China, a África do Sul e o Egito. O Brasil também está nessa lista, assim como o México. Só que eu não posso ver só o lado positivo desse tipo de modal. Ele também tem uma série de desvantagens. Entre elas, a desvantagem em relação à poluição sonora, ao combustível mais utilizado, que é o querosene, que quando em combustão libera alguns gases tóxicos à atmosfera. Tem também a questão da fauna, principalmente se for aves, que pode prejudicar o seu ecossistema, dentre tantos outros impactos ambientais que vocês podem conferir no texto complementar que está entre essas páginas selecionadas para a aula de hoje. Nessas duas tabelas, a gente pode perceber os principais aeroportos do mundo em movimento de passageiros no ano de 2000 e no ano de 2013. Nesse primeiro ranking, metade dele está destinado para os Estados Unidos. Os outros 5 estão divididos entre um país asiático e os demais países europeus. Já na segunda tabela, apesar de atrasada 7 anos, mas a gente vê que os Estados Unidos perdem um ranking e aqui continua a divisão entre países asiáticos e europeus. O nosso próximo tipo de transporte é o ferroviário. E entre os transportes terrestres, ele foi e continua sendo um dos mais utilizados. Eu lembro da ferroviária, do sistema ferroviário ou do modal ferroviário, automaticamente eu associo a questão da Revolução Industrial, certo? Século XVIII, Europa, Inglaterra, enfim. Mas porque esse modal de transporte funcionava a vapor, com a queima do carvão mineral, uma das principais matérias-primas utilizadas durante a primeira Revolução Industrial. Aqui no Brasil, nós tínhamos uma linha férrea super equipada no ciclo do café e da mineração, por exemplo. Só que as nossas se chamavam de Maria Fumaça. A partir do advento dos derivados do petróleo, esse tipo de transporte sofreu algumas transformações, ficando mais moderno, como por exemplo esse Eurostar, aqui que pode chegar até 300 km por hora. Aqui a gente pode observar nesse gráfico como a União Europeia faz bastante uso desse modal para o transporte de cargas, mas como eu tinha dito anteriormente, cada modal de transporte vai ter um uso diferenciado dependendo do objetivo e da logística de cada lugar do mundo. A Índia, por exemplo, faz super uso desse modal. A Europa e a América do Norte utiliza bastante para o transporte de cargas e também de passageiros. Só que nós, Brasil, fazemos mais uso desse modal para o transporte de cargas, principalmente de minérios e de grãos. Apesar que nesse instante eu te falei que nós tínhamos uma linha férrea super equipada e bastante utilizada para passageiros e cargas lá no ciclo do café e da mineração. Só que as de hoje, ou elas foram desativadas ou privatizadas. E a gente vai entender por quê daqui a pouco. O nosso próximo modal é o modal rodoviário. Apesar de ser um dos mais caros em relação ao modal ferroviário e hidroviário, ele é muito utilizado. Até por
sua dinamicidade, agilidade. E aqui, de novo, nós vemos como é diferenciado o uso de cada modal dependendo do lugar do mundo. A Europa até faz bastante uso desse modal rodoviário, mas sempre de maneira integrada com outros tipos de transporte, para agilizar o processo e o passageiro ter a opção de escolher qual vai usar. No caso dos Estados Unidos, esse tipo de modal é mais utilizado para o transporte de pessoas. A China e a Índia, o investimento no modal rodoviário é super recente, porque lá o destaque é para o modal ferroviário. E aí eu te pergunto, desses modais que a gente viu até agora, professor, por que você está falando a palavra modal direto? Modal, eu estou falando de tipo de transporte, tá? Mas se até agora, esses que a gente falou, eu te perguntasse qual você acha que é mais comum usar no Brasil, eu imagino que você não ia titubear em falar que são as rodovias. Mas logo mais eu te falei que nós tínhamos um sistema ferroviário super equipado em alguns ciclos econômicos atrás. Porém, eles estão ou desativados ou privatizados. E eu te conto um segredo. Essa troca do ferroviário para o rodoviário não foi por acaso. Eu costumo muito falar isso nas minhas aulas. Nada é por acaso, tudo é premeditado e bem planejado. A vinda das indústrias automobilísticas para o Brasil foi próximo do nosso período de industrialização, tinha um sentido e tinha um desejo especial. Foi desativado várias ferrovias porque já que se estava montando automóveis aqui no Brasil, o intuito dos governos da época era incentivar o consumo desses carros. Além também de movimentar a indústria, mas também de vender o combustível também produzido aqui. Por mais que seja um tipo de modal mais caro, mas foi a ideia que veio na época. Eu trouxe aqui para você um texto complementar, tá? Explicando que o transporte rodoviário, o Brasil é um caso à parte, foi algo planejado. Se você quiser, clica nesse link e lê o texto na íntegra que você vai entender com mais propriedade tudo isso que eu estou fazendo você refletir agora. Só para termos ideia, nesse gráfico é possível ver a evidente e a notória utilização do sistema rodoviário nos transportes domésticos nacionais, em contrapartida de outros que inclusive são mais baratos, como o ferroviário. A rede multimodal. Multi me lembra? Muitos. A rede multimodal ou intermodal de transportes nada mais é do que integrar o máximo possível de tipos de transporte, seja para agilizar o transporte de cargas ou de passageiros, a fim de baratear os custos, de baratear os fretes, de agilizar o processo. Só que isso vai depender da logística e também das condições geográficas do lugar. Nesse gráfico, por exemplo, é visível que nos Estados Unidos, essa parte inferior representa a distância na entrega. Quanto maior é a distância na entrega de uma mercadoria, maior é a quantidade de modais, ou seja, tipos de transporte para a entrega dessa carga. No Brasil, nós até temos alguns casos de modal, como no caso da rota que liga a Amazônia brasileira à Amazônia peruana. Para finalizar, ainda falando de globalização, eu falei de transporte, não foi? Para mim passear, para mim ser um turista, eu preciso de um transporte. Vimos na nossa aula anterior que a evolução dos meios de transporte é como se encurtassem as distâncias na Terra. Fica muito mais fácil de um lugar, de um ponto a outro. E uma das coisas que mais caracterizam tanto a globalização cultural como a globalização econômica é o turismo. Ele movimenta rios de dinheiro a nível mundo. Só para você ter ideia, mesmo em 2008, que foi o auge da crise econômica, os Estados Unidos e alguns países europeus lucraram bastante com a atividade turística, inclusa lá no terceiro setor da economia. Sem falar que aqueles lugares que super recebem turistas, eles são meio que obrigados a investirem ou nas áreas urbanas ou nas áreas
rurais. Nesse gráfico aqui é possível a gente ver os lugares mais visitados por turistas. E entre esses dois pontos mais procurados está alguns países europeus, em segundo lugar os Estados Unidos, em quarto a China. Bom, pessoal, hoje a gente finaliza o nosso capítulo que fala sobre globalização. E só para frisar, já que é um tema muito importante e recorrente nas avaliações externas que vocês estão se preparando esse ano, lembre você que quando eu me referi à globalização é bom usar a palavra processo para dar a ideia de algo que está em acontecimento. Lembre que a origem deste processo remota ainda ao período das grandes navegações. E lembre também que há dois pontos específicos para a evolução dela, globalização, que foi a evolução dos transportes e a evolução dos meios de comunicação. Lembre ainda você que foi um processo integrador não só de economias, e eu posso até citar os blocos econômicos, que é um dos principais exemplos de integração econômica, mas também um processo que integra pessoas, culturas, sociedades e demais aspectos, tá? Então, para você fixar os conhecimentos da nossa aula de hoje, para você se divertir em casa, eu selecionei algumas páginas e algumas questões, tanto da nossa apostila quanto do nosso caderno de atividades. Eu sugiro que você pause o vídeo e anote essas questões. Por hoje é só, eu espero que nossa aula tenha sido super produtiva, que você fique bem, que você fique em casa. Mas antes eu queria mandar um recado para o meu terceiro ano e dizer que a saudade está grande e que nada se compara às nossas aulas presenciais. Sim, aquela galera do fundão, lá do terceiro A, que come o meu juízo fazendo barulho, pedindo para sair. Eu tô com saudade de tudo isso. Eu tô com saudade de Vitória, que fica mexendo no celular e eu tomo a todo tempo. Eu tô com saudade de tudo isso. A nossa dinâmica não se paga, tá? Mas se Deus quiser, logo logo a gente tá junto novamente. Então, um cheiro no coração de vocês. Fiquem bem e até nossa próxima aula.